professor doutor Leandro Carnal e do Luiz Esteban. Não é um assunto que eu gosto muito, né? Trata de violência. Eu, né, lutei com vários movimentos pacifistas que se reuniam lá no Ibirapuera, na Universidade do Meio Ambiente e da Paz, né? A gente discutia muitas coisas sobre a violência, mas o resultado de todo esse debate não foi muito satisfatório. Mas a gente debatia a violência. Então aqui o preconceito começa falando sobre a mulher. Eu tenho uma história muito curiosa e interessante sobre isso, né? Que quando eu tinha 6 anos de idade. Então, naquela época a gente brincava na rua, eu e toda a criançada, né? E um dia aconteceu um fato sui generis, né? Que umas mulheres da rua começaram a aparecer no final da tarde. A reação das mães foi impressionante. Começaram a aparecer na janela e começaram a xingar aquelas mulheres, né? Porque elas se sentiam ameaçadas. Se as mulheres aparecessem depois que os maridos tivessem chegado em casa, não teria problema. Mas elas estarem ali e os maridos não tinham chegado em casa, elas sentiam que aquelas mulheres estavam ameaçando a sua família, né? Não queriam que os maridos ficassem olhando para as mulheres da rua. Não sei se houve algum complô entre essas mães e as criançadas, e a criançada começou a jogar mamona nas mulheres da rua, né? E eu era parte da criançada, né? Também jogava mamona, coitada das meninas, né? Lamento muito, mas jogava mamona nas mulheres da rua também, né? Eu acabei chegando mais perto, tinha sempre barro na rua, tropecei no barro, né? Caí no chão e mais perto das mulheres da rua. Aí uma delas pegou uma mamona e ia atirar em mim, né? Merecido, né? Por sinal. E eu comecei a rir. E todas as crianças também começaram a rir e falaram: dá mamona nele, joga mamona nele, né? E só que a mulher da rua acabou desistindo do ímpeto, largou a mamona e voltou para junto das outras mulheres. Nisso, todo enlameado, eu resolvi me aproximar das mulheres da rua para conversar com elas. E isso as outras crianças também vieram e começaram a conversar com as mulheres da rua. Foi o que bastou. Todas as mães que estavam quietinhas lá em casa começaram a sair das casas e armadas de frigideira, pão de macarrão, chinelo, e foram em direção às mulheres da rua. Sinceramente, uma delas que carregava uma frigideira, se tivesse acertado a mulher lá, teria matado, porque ela foi com vontade mesmo, né? Aí chegou a polícia, radou para as ruas, pegou as mulheres da rua e levou com eles, e eu nunca mais ouvi falar sobre elas. Mas aí você vê um problema principal disso. Uma mulher não se prostitui por vontade, né? Existe um problema, existe uma necessidade, e ela se violenta a si mesma, se obrigando a fazer algo que não queria. Normalmente, a pessoa não quer se prostituir. Ela se prostitui por necessidade. Fiquei até curioso para ver o que aconteceu com as meninas e descobri que os policiais eram donos de prostíbulos. Dizem que até hoje é assim, né? E as meninas que entravam lá não conseguiam mais sair, porque vai reclamar para quem, né? Se a própria polícia é dona da prostituição, né? Inclusive, é dito, na época, não sei se ainda é assim, que alguns desses lugares eram administrados por bombeiros. Esses bombeiros eram tratados de forma vexatória pela própria corporação, ou seja, a corporação tentava se afastar desse pessoal, mas ainda assim eles eram oficiais da corporação dos bombeiros, né? E também da polícia, né? Pelo que sei, ainda é um problema muito sério, e você vê
como tratar desse problema se as próprias mulheres não suportam umas às outras, né? Então é um problema muito sério, que não tem como resolver. Então, esse é o capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 2 tem uma coisa bastante curiosa, interessante, que aconteceu em Berlim, na época antes da Segunda Guerra Mundial. Havia um médico chamado Magnus Hirschfeld. Ele estudava a sexualidade humana e criou um instituto. E aí ele percebeu que muitas das pessoas que ele estudava viviam numa condição muito degradante. Então ele permitiu que essas pessoas morassem no seu instituto enquanto ele as estudava, né? Na época, Berlim havia uma liberdade sexual muito forte, né? Havia muitos lugares, né? E isso incomodava tremendamente o partido nazista, que era um partido de esquerda socialista. O socialismo criado pelos nazistas era opositor ao comunismo. Hoje em dia, socialismo e comunismo são mais ou menos parentes, mas na época eram completos opositores, né? Interessante, hoje em dia os esquerdos chamam fascistas e não nazistas, porque o nazismo é de esquerda, né? Sempre foi. Por isso que os americanos não gostam dos nazistas, não gostam da esquerda, né? É uma coisa bastante curiosa, mas não é o tema da conversa. O tema da conversa, então, é um instituto do Magnus. Aí, o oficial de propaganda resolveu fazer um discurso para queimar os livros. Então, qual é o primeiro lugar que eles foram? É claro que foram no Instituto do Magnus. O Magnus estava fazendo uma palestra em outro país, né? O instituto dele era super famoso, super reconhecido por todo mundo. Pegaram, invadiram lá, espancaram o pessoal que estava morando